Boa noite, muita paz para todos, para todas. Hoje, o estudo do capítulo 12, Arrependimento Tardio, eu vou fazer uma forma assim, um pouco diferente das outras vezes, porque desde o início do capítulo eu vou citando partes e comentando. Tá? Achei muito interessante algumas propostas aqui de Amélia Rodrigues e a gente ir enriquecendo o que ela coloca. E ela começa afirmando que a construção material, por mais complexa, é possível de ser erguida com relativa facilidade. A de natureza moral demanda tempo, exige tenacidade, começos e recomeços, até se tornar sólida, resistente a qualquer devastação. A gente aprende no Livro dos Espíritos que nós nos desenvolvemos em duas linhas, que é a intelectual e a moral. E os espíritos colocam para Kardec que normalmente a evolução que vem primeiro é a intelectual e a moral só vem depois. Haja vista o mundo de hoje, que alcançou um nível muito alto de desenvolvimento intelectual, mas que se deixa muito a desejar no aspecto moral e, consequentemente, emocional. Então, quando a Amélia propõe que é mais fácil a construção material, veja, você construir um corpo na reencarnação, tranquilo. Porque, de uma certa forma, você vai seguir os automatismos da lei, tá, biológica, da reencarnação, okay? E quando você tem condições de intervir nesse processo, intervém, em função da sua evolução. Mas no que diz respeito ao aspecto moral, emocional, é um trabalho de construção através do caminhar do indivíduo. Ok? E me parece que é isso que ela busca aqui nos transmitir, mostrando, de uma certa forma, no início, o porquê da problemática que nós vamos analisar no capítulo personagem. Você sabe qual é o personagem aqui do Arrependimento Tardio? Quem é? Judas, né? Muito bem. E aí ela vai continuar mais adiante. Por isso mesmo, o espírito é o construtor da sua realidade, devendo entregar-se com empenho ao mistério sem descanso. Qualquer vacilo, qualquer titubeio, surge a ameaça à realização, um descuido e abre-se os canais para o alagamento, desastre da obra. Não é isso que acontece numa obra física? Se você descuidar, vai tudo bagunçado. Né? Então você precisa se cercar de segurança, de determinados cuidados na colocação das bases, para que o edifício que você vai construir não venha ao chão depois. Muito bem. E nesse processo de evolução, o espírito é o construtor dessa evolução, e ele, portanto, digamos assim, ele é o que ele pensa. Nós somos o que pensamos, tá? E colhemos hoje o resultado desses nossos pensamentos de hoje ou do passado. Quando eu estou falando aqui de pensamento, eu estou falando de pensamento, emoção e comportamento. Porque normalmente o pensamento leva você a se comportar de uma determinada forma. E como normalmente a maioria de nós não soubemos nos comportar lá atrás, temos as nossas encrencas, nossos problemas na reencarnação atual, para serem superadas como desafios a esse processo de evolução. Então, Judas Iscariotes, ele não alcançou a realidade da mensagem do Cristo, como os outros. Ele amava Jesus, ele tinha uma ideia da sua missão, ok? Mas a seu modo. Por isso ele vai cometer esse ato de traí-lo, esperando uma reação dele, e a reação é outra. Quantas vezes na vida da gente isso acontece? Você faz uma coisa esperando que a pessoa reaja de um jeito, e a reação é totalmente diferente. Por quê? Porque a outra pessoa é outra individualidade. E normalmente nós queremos que o outro haja conforme nós achamos que deve agir.
Então, dessa forma, por Judas não ter alcançado essa real dimensão do reino que Jesus vinha colocar para todos eles, é importante também a gente considerar que Judas, digamos assim, era o mais sagaz do grupo. Todos os outros 11 eram galileus, da região da Galileia, uma região pobre, ok? Não tinham muita cultura, com exceção de Mateus, que era coletor de impostos. Os outros vieram aprender mais tarde. Então, eles estavam mais preocupados com a vida do campo, com a pesca, com o sobreviver e pronto. Judas era o único que não era galileu. Era judeu e era de Iscariotes. Por isso, Judas de Iscariotes. E era o mais intelectual, vamos dizer assim. Tanto assim que assume a responsabilidade da bolsa monetária do grupo. Né? Então, há histórias sobre ele interessantes, né? De que, por exemplo, um dia ele está na porta do templo, Jesus observando quem entra, quem sai, e ele também, e ele vê, né, uma mulher ir com um vaso de perfume raro e, de uma certa forma, lavar aquele ambiente e despejar o perfume. E ele, vendo só a questão monetária, reclama, mas como é que pode fazer um desperdício desse? Né? E Jesus chama a atenção, faz ele ter uma outra percepção da coisa. Porque, na verdade, ela está dando do que ela tinha. Ok? Então, mais adiante, a Amélia vai dizer assim: sem exterioridade, seria no coração a sua base e no caráter os seus alicerces. Os alicerces do reino de Jesus. De natureza eterna, dispensaria as formas exteriores, erguendo-se com os materiais preciosos que o ideal e o sacrifício elegem. Então, a base para a construção desse reino dos céus é o coração de cada um. Ok? E é no caráter da pessoa que nós vamos encontrar os seus alicerces. Quando nós nascemos, temos temperamentos, nascemos com eles. Mas o caráter ele é construído através do tempo, através da nossa existência, pelas experiências de vida que nós vamos tendo. Mas a gente não pode perder de vista que a gente já traz um temperamento. E à luz da doutrina da reencarnação, nós trazemos um histórico do nosso passado espiritual, onde nós somos, de uma certa forma, assim ou assado, mostrando determinadas tendências, determinadas aptidões e assim por diante. Então veja que essa construção, essa revolução que Jesus vem trazer, né? E está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, meu reino não é deste mundo. De que mundo é, então? Tá? É desse mundo interno. E que, por extensão, o mundo externo, onde quer que nós estejamos situados. No corpo ou fora do corpo. Vejam, todos os discípulos eram pessoas com falhas de caráter. Eram pessoas que tinham seus problemas, suas dificuldades. Mas os 11, conforme citamos, eram pessoas mais simples, mais abertas às possibilidades novas. Tanto assim que eles, por conta dessa abertura, ao manter o contato com Jesus, vão mudando. Foram 3 anos de trabalho com esses 12 discípulos. Tá? E só Judas não assimilou bem a mensagem. Todos os outros assimilaram, de uma forma ou de outra. Viveram momentos de medo, de angústia, principalmente depois da crucificação, mas isso é da humanidade de cada um. Pedro mesmo negou ele 3 vezes, com medo de ser morto. Tá? Como iria acontecer com Jesus após ali a prisão. Mas no final, ele não nega, ele se entrega. Como quem dava dando a vida curta, como quem nada dava. Não é desprezo, é plena consciência do reino dos céus que Jesus havia prometido. Então, dessa forma, eles estão trabalhando essas características do caráter para eles poderem seguir em frente. E eles ficavam admirados com a bondade de Jesus, a amorosidade dele, a paciência dele, a compreensão dele com relação às dores, os problemas,
as dificuldades de todos e assim por diante. Porque, além da palavra, Jesus tinha um magnetismo poderoso. E era um magnetismo tão poderoso que ele chega para esse pessoal, encontra e diz, vem e segue. E eles largam tudo e vão. Mas veja, na acústica da alma, eles o conheciam. Só estava aguardando o comando. Já o conheciam. Porque aquela equipe não foi montada aqui agora casualmente. Não é assim que funciona. Então a gente vê que entre os médiuns da atualidade, por exemplo, o Chico Xavier tinha toda uma equipe que dava ali assistência, apoio e tudo. Aconteceu ali de imediato? Não. Reencarnaram comprometidos em ajudá-lo no processo. Assim como outros. Então suas viagens, as viagens de Jesus, eram, na verdade, pilates, vamos dizer assim, como ela propõe. Ainda hoje, a decisão irrecusável e a segurança quanto à excelência do empreendimento. Por isso os espíritos dizem assim, quando você conhece Jesus, mas conhece mesmo, você nunca mais é a mesma pessoa. Não tem como. Conhecer aqui no sentido de você assimilar as propostas de ensino dele. Olha, meu reino não é deste mundo. De que mundo é? E você guarda a convicção de que tem um outro reino. A doutrina espírita vem, esse reino é espiritual. Eu acredito piamente nisto. Olha, perdoa não uma vez, mas 70 vezes 7. E aí? Estamos perdoando? Mas é 70 vezes 7 cada pecado do outro, viu? Não é tudo, não. Num balaio só. Então a gente vai vendo que essa assimilação, ela é lenta, e era nessas viagens que ele ia conhecendo as várias localidades, curando fisicamente as pessoas, era um instrumento, porque sem isso eu entendo que ele não conseguiria atrair a multidão, que ele atraiu, só com as palavras, mas acrescentava, as parábolas, as conversas, para esclarecer. É muito comum, por exemplo, na evangelização infantil, em áreas mais carentes, a gente fazer o seguinte, antes de começar a evangelização, a gente dá um lanche. E as crianças vêm por causa do lanche, porque estão passando fome. E outra, não dá para você evangelizar uma criança com a barriga vazia. Então enche a barriguinha e depois vão para a evangelização. E com isso, no outro, elas voltam, pensando no lanche, mas aí você vai. E algumas vão assimilando a proposta. Percebe? Dessa forma, com essas convicções, nada constitui impedimento e o êxito faz-se natural e duradouro. Quando você tem essa certeza, essa convicção, você compreende melhor as razões dos problemas da vida. Porque eu sofro, de onde eu estou vindo, para onde eu vou, por que isso acontece, onde eu contribuí para isso. Mas eu não contribuí em nada hoje. Mas e aí, contribuiu no passado? Quem sabe? E isso dá um conforto, porque você vai percebendo que aquela luta, aquela dificuldade, não é somente para você sofrer por sofrer, porque está pagando. É para aprender algo. Para aprender alguma coisa. Então, quando você assimila esse pensamento espírita, que está com base, inclusive, lá no Evangelho, você começa a ver mais além. De que você não é só um corpo que vai desaparecer no túmulo. Vai continuar a sua viagem no plano espiritual de alguma forma. Então, Judas não assimilava muito profundamente essas questões que Jesus trazia. E como toda Jerusalém vivia opressa pelo poderio romano, sonhava-se de chegar um libertador, mas a ideia de um libertador que os judeus tinham é que ele vinha num cavalo bonito, com um exército, para esmagar o romano. Essa era a ideia do conquistador. Daí porque virava, mexia, tinha levantes e Roma abafava. Com a morte, às vezes, de centenas, se não de milhares de pessoas. Como aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, filho do imperador Vespasiano,
né? Derrubou todas as pedras do templo de Jerusalém, como Jesus havia previsto. Não ficou pedra sobre pedra. E foram milhares crucificados, queimados e assim por diante, né? Então vejam vocês, era a violência, era a agressividade que se esperava, ok? E eles se aproveitaram de qualquer ocasião para humilhar o romano. E Judas, ao ver o poder influenciador de Jesus perante a multidão que o seguia, esperava que ele provocasse um levante contra o romano. Tá? Então, diante dessa realidade, ele vai construindo como fazer isto. E os inimigos de Jesus, que sempre se sentiam inseguros com as suas abordagens, suas colocações, viviam procurando uma maneira de matá-lo. Porque quando você não pode com o outro, elimina. Ainda hoje é assim. Menos do que no passado, mas ainda hoje é assim, né? Ou então você elimina pela calúnia e assim por diante. Mas a eliminação aqui era através da morte mesmo. E eles viviam tramando. Mas como não tinha chegado a hora dele, Jesus, o que é que ele fazia? Sempre se saía. Não chegou a minha hora. Ele tinha poderes para isso. Tem uma situação mesmo que ele vai falar na sinagoga em Nazaré, e ele, falando sobre a escritura de Isaías, ele diz, hoje se cumpre essa escritura em mim. Olha que cara de coragem, né? Eu sou o Messias, eu sou o enviado. Aí, mas esse sujeito não é o filho de José e de Maria? Como é que ele é o enviado? Pegam ele pelo braço e a multidão vai levando para o penhasco, onde fazia o sacrifício do bode. E de repente procuram pelo homem, o homem desapareceu. Que é isso? Desmaterializou-se sendo segurado por dois. Podia fazer isso? Perfeitamente. Tinha condições para isso. Não chegou a minha hora. Mas no final, quando chega a hora, ele faz a entrega. Porque sabia do antes, do durante e do depois. Então, normalmente, as notícias enganosas que chegavam para os judeus, prometendo às vezes isso ou aquilo, as pessoas já estavam cansadas, desconfiadas. E é como se os profetas tivessem se calado durante quase 3 séculos, não vinha uma notícia mais direta. E quando ele chega, cantando aquela mensagem da Boa Nova, todos ficam estupefatos. Se a gente quiser ter uma ideia mais nítida do que isto significa, basta você ler Paulo e Estevão, que viveu ao tempo de Jesus, há 2000 anos, tempo também de Jesus principalmente, romances de Emmanuel, você tem uma ideia do que acontecia naquela sociedade da época. Era a lei do mais forte, principalmente por parte do romano cruel, que normalmente podia tirar a vida de qualquer judeu sem nenhum problema para ele, né? Daí porque Judas, então, percebendo e idealizando essa movimentação, vai traí-lo, esperando que ele reaja e chame todo mundo para a luta. Aí Amélia diz assim, Judas venderam por 30 moedas de prata e, atormentado pelo valor efêmero das coisas, o reino dos céus pelo de metais. Então ele faz a troca. Reino material, reino espiritual. O que ele escolheu? O material. Por isso a gente poderia pensar assim, ver se vocês concordam com o raciocínio. Normalmente quando a gente estuda esses personagens do Evangelho, a gente se coloca no lugar deles. Seja lá quem for. A gente só não tem condições de se colocar no lugar de Jesus, né? Mas os outros, todos a gente se coloca no lugar. Pedro negou ele 3 vezes. Nós negamos Jesus? Então temos um Pedro dentro da gente. Nós traímos Jesus como Judas? O que é que vocês acham? Não, né? Traímos ou não traímos? Não? Não. Mas o que é traição? É lógico que a gente não vai entregar ninguém para ir preso, para ir ser morto na cruz. Mas quantas vezes, entre a opção do reino espiritual
E o reino material, a gente escolhe o quê? As 30 moedas. Isso é uma traição a Jesus? É. Perceberam onde eu quero chegar? No comparativo? Então veja, é da nossa humanidade agir assim. Até que nós o conheçamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando nega Jesus, o que é que ele está fazendo? Está preferindo o quê? O reino material. Ah, você é um deles. Não, nem conheço esse cara. Aí vem um outro, você é um cristão. Não, não sou. Por quê? Medo da morte. Medo de se entregar na certeza do que aguardaria depois. E ele vai construir isso através dos anos para perder esse medo. Ok? Então, a troca é constante. Os outros, quando Jesus foi crucificado, quem é que estava na cruz? Maria de Magdala, Maria de Nazaré, outras Marias. Dos discípulos, só João, que tinha 17, 18 anos, e cuidava da mãe de Jesus. Porque se não fosse por isso, talvez não estivesse lá não, apoiando ela. É quando Jesus vai dizer, né, quando ela reclama, filho, filho, o que te fizeram os homens? E ele vira para ela e diz, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João. Filho, eis aí a tua mãe, rompendo os vínculos carnais. Tanto assim que João, quando vai para Éfeso, fundar uma casa de assistência, leva Maria com ele. É onde ela vai desencarnar, vai ser promotora de Éfeso. Então vejam vocês. Nós, de uma certa forma, estamos negando, estamos traindo, e por aí vai. Tá? São várias as situações. Por quê? Ainda prevalecem em nós os interesses do reino material. Mas aí o que é que acontece com Judas? E tendo o dinheiro nas mãos, percebendo que o seu amigo não reagira, deixando-se aprisionar e sendo condenado, retornou aos comparsas, aos juízes com quem ele fez a negociação. Tá? Ante a frieza deles, tardiamente desabafou. Por isso o título da mensagem, tardiamente. Arrependimento tardio. Pequei entregando sangue inocente, diz ele. E as gargalhadas vieram. Não é assim? Quando o indivíduo percebe o erro que cometeu e vai para aqueles com quem estava mancomunado e se arrepende, gargalhada, zombaria. Porque ainda não alcançaram, talvez, aquele despertar de consciência que o outro está começando a ter. E aí, esses juízes respondem, que nos importa? Isso é contigo. E se ausenta de qualquer responsabilidade. Como se na lei de causa e efeito assim funcionasse. E Judas fica no desespero, porque não tem como reverter a situação, e joga o saco com as 30 moedas. Eles sabiam, os juízes que estavam tão errados, que dizem assim, não vamos colocar esse dinheiro nos cofres, é dinheiro de sangue. Vamos fazer um cemitério fora da cidade para os forasteiros. Por quê? Sabiam que tinha errado. Era sangue inocente. Então não podia colocar aquele dinheiro junto com os outros. E Judas, naquele desespero, naquela agonia daquele instante, com aquela situação, o que é que ele faz? Sai dali desesperado e vai enforcar-se. Saindo de um erro, cometendo um erro maior, que é o do suicídio. Por quê? Porque normalmente os indivíduos fracos, diz Amélia Rodrigues, não se enfrentam. Fugindo da consciência, são-lhe vítimas permanentes, por não poderem liberar-se do seu aguilhão. Kardec pergunta aos espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? O que é que os espíritos respondem? Na consciência. Então essas leis nós trazemos, todos nós, conosco, em forma de potência, aguardando o momento propício para se desenvolver. Que leis são essas? Basta a gente ler, estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais, são aquelas. E que só através do processo evolutivo nós vamos assimilando-as, através dos tempos. É assim que nós crescemos, é assim que nós
evoluímos através das reencarnações sucessivas. E Judas fez uma culpa terrível, achando que não deveria ter feito o que fez. Então ele fez o que nós chamamos psicologicamente de um complexo de culpa. E o complexo não leva a pessoa a canto nenhum. Só faz ela ficar rodando em torno de si mesmo, do problema, remoendo, e entendendo que precisa sofrer as consequências do ato que cometeu. Joana de Ângeles pontua que tem dois tipos de culpa. Tem uma culpa que é essa, né, que transforma-se num complexo, e tem uma outra que é boa, porque nos faz perceber o erro cometido e nos leva ao arrependimento. E sobre isso Kardec fala na codificação que quando nós nos arrependemos, quando cometemos um erro, o que é que acontece? Lá adiante você percebe o erro cometido e vem o quê? O arrependimento. Aí Kardec dá uma fórmula fantástica para isso. Arrependimento, ou melhor, ação equivocada, o arrependimento, a aflição, okay? E o devido resgate que você precisa fazer. O que significa isso? Você, quando erra e percebe que errou, você se aflige com isso. Não é assim? Poxa, não deveria ter feito e tal, não deveria ter dito, mas já foi. Ok. Aí você toma consciência disso. E ao invés de fazer o complexo, você se utiliza do arrependimento, mas dessa dor que está sentindo, Kardec usa o termo reparação. E vai fazer a reparação. Ok? Porque entre esse arrependimento e a reparação, você tem justamente o que ele chama, Kardec, de expiação. Não é expiação no sentido de uma reencarnação para outra. É o sofrimento que você passa quando você se dá conta que errou. Não é assim? Quando a gente erra. Então a gente para, bota a mão na consciência, se lamenta, se arrepende e tal. E às vezes a gente fica nisso, se autopunindo, mas não partindo para fazer reparação nenhuma. Essa lição é bem nítida lá em Zaqueu, quando Jesus diz, olha, hoje vou pernoitar lá em tua casa. E ele vai. Ele era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram odiados pelos próprios judeus, porque ele era da raça. E não tem coisa, às vezes, pior do que quem é da própria raça espiziando o outro. Como os nazistas fizeram na Segunda Guerra, pegavam judeus para poder punir, acompanhar, vigiar os próprios judeus. Então, o que é que Zaqueu faz? Senhor, eu me arrependo, então, diante disso, eu quero seguir-te, os ensinamentos, e tudo que eu prejudiquei ao outro, eu vou dar com juros. É uma forma de quê? De recompensar a quem ele acha que prejudicou. E ainda assim sobrar para ele viver bem. Bacana, né? Então a maioria faz isso? Não faz. Porque o que predomina ainda em nós, porque nós não conhecemos Jesus, é o quê? O egoísmo. Tá? E Zaqueu assim faz, porque Jesus vai dizer que a luz, o bem, entrou naquela casa naquele dia. Então o arrependimento, a expiação, ok? E a devida reparação da problemática que porventura causamos. Abra um parênteses, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas se eu prejudiquei alguém, houve um problema com alguém, e eu percebo isso, e vou me retratar, e a pessoa vira para mim e diz assim, não vou lhe perdoar nunca. Ok, minha parte eu fiz, fica com Deus e tchau. Porque o débito da gente é perante a vida, não é perante o outro. E se você resgata perante a vida, você se libera. Porque eu fico pensando assim, o outro diz, não vou te perdoar nunca. É tempo demais, gente. Aí nunca eu vou ficar amarrado ali naquilo, me transformando, me buscando, mas aquilo ali me amarra? Não. Tá? Lembra de Valdo com Máscara de Ferro, né? Que o Máscara de Ferro perseguiu ele durante mais de 20 anos como obsessor. E um dia Divaldo disse, meu irmão, me libera e tal. Nunca vou te liberar, nunca vou te perdoar.
Divaldo vira para ele, então tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vou continuar fazendo bem, e esse bem que eu estou fazendo, eu vou depositar no banco da providência divina em seu nome. No dia que você quiser, vai lá e saca. E se libera. Por isso que a culpa aqui, quando complexo, não ajuda você a seguir em frente. Apenas a sofrer. Apenas a se punir. Mas é isso que Deus quer? Não. Como é que diz a frase evangélica? Deus não quer a morte do pecador, quer a eliminação do pecado, que é a conscientização de onde você errou e procurar não errar mais, pelo menos naquela área. Então, fugir, diz Amélia Rodrigues, é fácil. É fácil, se entenda, porque você não tem aquelas bases de que ela fala no início para fazer um enfrentamento, para uma tomada de consciência, como Pedro fez. Veja que Pedro negou, se arrependeu, sofreu e foi fazer a reparação. Isso foi o que eu fiz. E olha que no caso de Pedro tem uma gravidade, porque algum tempo antes, Jesus conversando com ele, e ele disse que seguiria Jesus onde quer que ele fosse. Pedro, não faz isso, Pedro. Está duvidando de mim? Eu dou a minha vida por você. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro ficou ofendido. Porque Jesus percebia lá na intimidade a fragilidade ainda do caráter dele. Percebe? É um processo progressivo de evolução, de tomada de consciência. Então, só a sujeição à realidade, com uma honesta disposição de reequilíbrio, tira aquele espinho cravado nas carnes. Somente assim. Por isso, Joana bate muito nessa tecla do autodescobrimento, do autoconhecimento, para você ter uma autopercepção de si mesmo. Tomar consciência de quem você é, com as possibilidades e os limites. De que você é sombra e é luz, de que você é bem e é mal, está tudo dentro. A questão é, o que é que eu quero desenvolver agora? Ou todo mundo aqui é bom? Todo mundo é? Bom com B maiúsculo. Tem que ser bom total. Não. Todo mundo aqui é mal. Mal também com M maiúsculo. A gente está no meio do caminho. Hora está bom, hora está ruim. Mas não é? Mas a gente vai tomando consciência e vai despertando. E vai crescendo. Vai evoluindo. Aonde quer que você vá, diz Amélia Rodrigues, você está sempre consigo mesmo. Eu acho tão interessante essa colocação, que se você sair daqui, for para a Alemanha, para a Suíça, para a Índia, para a África, você leva com você a sua mala, ou não é? Às vezes um ambiente novo ajuda e tal. Então nós, como diz o outro, é que nem caranguejo, onde vai leva a malinha nas costas. Não tem como ser diferente. Tá? Então, diante dessa realidade, é por isso que esse enfrentamento consigo mesmo, muitas vezes ele não é fácil de se dar. Porque se trata de você despertar. E o despertamento, às vezes, ele é um processo doloroso. Daí porque quem conhece Jesus ou ama ou odeia. Não tem meio termo com ele. Ou vai ou fica. Tá? Quando a gente assume realmente ir com ele, aí vai resultar no que ela propõe. Felicidade total. Apesar de lidarmos com dificuldades, com problemas, com dores e assim por diante. Dessa forma, quando ele foge para aquela atitude do suicídio, é porque ele queria matar-se? Não. Normalmente, mediúnica, a gente vê o depoimento de espíritos que dizem, eu não queria me matar. E o que é que você queria? Me libertar do sofrimento, da aflição. É o que leva, às vezes, a pessoa a cometer o ato, achando que com isso, principalmente quando tem uma concepção de vida materialista. Veja que Judas não assimilou tão bem a mensagem de Jesus do reino dos céus, que não pensa nisso e tira a vida, como se quisesse acabar com tudo. Só que hoje, sobretudo pelo Espiritismo, a gente sabe que não acaba.
E aí o que é que acontece com Judas? Ele agiu sozinho, gente? O que é que vocês acham? Não? Quem é que agiu com ele? Hein? Tinha outros com ele? Encarnados, não. Mas ele estava sob uma influência pesada, que nós chamamos hoje de obsessão, com o espírito das trevas que tinha interesse em acabar com Jesus, prejudicar também a Judas, e com quem Judas sintonizava pela qualidade dos seus pensamentos. Tá? Então, em função disso, ele se enforca e vai para onde? Vocês têm uma desconfiança para onde ele foi? Oi? Umbral? Foi para onde? Vale dos Suicidas? Não. Nem no umbral, nem no Vale do Suicida. Nem todo suicida vai para o vale. Tá? Cada caso é um caso. André Luiz coloca no seu livro Nosso Lar, e André Luiz fica surpreso, que tem um umbral que começa aqui na crosta terrestre. E vamos dizer assim, para cima, você tem 11 quilômetros e aí você encontra a colônia Nosso Lar. Então veja que a colônia Nosso Lar, né, está pertinho aqui de nós, porque 11 quilômetros é o quê? Muito pouco, né? Então veja, e a gente vive torcendo para desencarnar e ir para Nosso Lar, que faz fronteira com o umbral. Teve até uma situação lá que o governador mandou fechar tudo porque estavam contrabandeando comida do umbral para Nosso Lar. Olha que negócio. Já tinha contrabando lá. Pense vocês. Mas o que é que acontece então com Judas? O crime dele foi tão grave, mas tão grave, e as influências que ele sofreu foi tão fortes, tão intensas, que ele vai para o que André Luiz chama de trevas. E onde fica esse negócio? Interior da Terra. Eu, quando assisto aquele Senhor dos Anéis, aquelas coisas, e que passa aquela galera lá construindo aquelas coisas dentro da Terra, eu só me lembro dessa coisa de André Luiz das Trevas. Porque tem seres que a densidade perispiritual é tão pesada, que não consegue vir para a superfície. Está dando para entender? Por que é que nós, ao desencarnarmos, não vamos direto para nosso lar? Por causa do peso do nosso perispírito. Aqueles que vão é porque já tem um perispírito mais leve, podem ir. E outros vão além de nosso lar. Tá? E Judas vai então para esta localidade. E aí ele vai reviver o drama do enforcamento, que é o que esses espíritos narram quando se trata de tirar a vida enforcando-se, né? Fica repetindo aquela cena ali. É uma aflição sem fim. Olha o primeiro ato de Jesus após a crucificação. Descer a essas trevas para resgatar Judas. Aí você pergunta, mas ele não foi um suicida? Ele não traiu? Sim. Mas não deixava de ter alguns méritos durante aqueles 3 anos que estava com Jesus. Deu para entender como funciona? Então, veja, outros certamente foram para lá e ficaram. No caso dele, merecia ser resgatado. Então, antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo, Jesus desceu a essas regiões penosas do mundo inferior, ao qual Judas tinha se arrojado, por culpa. Lembram de Nosso Lar, André Luiz? Aqueles anos que ele passa ali no umbral, né? Aí vem um trecho que a Amélia reproduz, né? E é tipo assim, essas histórias que ela conta neste livro e nos outros, ela propõe que são histórias, de uma certa forma, que ela experienciou, certamente, e histórias que são contadas no mundo espiritual com base em personagens que as viveram. Tá certo? Aí, no aturdimento que Judas se encontra, lá nessa região, ele acalma por um instante. Sente como uma brisa. Ele aí ouve aquela voz irreconhecível, ou melhor, bastante conhecida dele, dizendo, Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo.
Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje. Se liberar de quê? Da culpa. E você só se libera de culpa se auto-perdoando. Não é só perdoar o outro. A fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Aí alguns pensam que Jesus pegou Judas dali, estava tudo bem, tudo resolvido. Não. Olha essas palavras finais. Nunca te deixarei, nunca te condenarei. Hoje começa época nova e amanhã é o dia da vitória. Esse amanhã não é em termos de cronologia aqui hoje, amanhã não. Amanhã no futuro. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Certamente foi conduzido a uma região espiritual, como André Luiz narra nos livros dele, para ser assistido, ser beneficiado. E a partir dali, segundo Divaldo informa, que os espíritos informaram para ele teve 12 reencarnações como leproso, depois de ser Judas. Sabiam disso? A lepra era a doença predominante nesse período, era terrível. 12 reencarnações, como expiação. E com isso ele vai construindo naquela dor, naquele sofrimento, a fé que ele não teve, e a percepção desse reino dos céus que ele também não percebeu à época. E essas reencarnações culminam com a última, que foi ele como Joana d'Arc. Quem assiste o filme ou lê o livro vê como ele foi vítima de traições, de situações as mais vexatórias, relembrando o que ele fez lá atrás. Somos construtores do nosso destino. Mas ele foi até o final para poder, então, após desencarnar com Joana d'Arc, merecer voltar, quase 1500 anos depois, para o convívio dos 12. Percebe? Por isso Jesus diz, repousa, os milênios te aguardam. Vamos em frente. Lembra aquela situação da cruz que tem lá um bom ladrão? Né? Chamam de bom ladrão. E aí esse bom ladrão pede a Jesus, deixa eu entrar contigo no reino do céu. E Jesus responde o quê? Em verdade, te digo, hoje estarás no reino do céu. Aí muita gente interpreta que quando ele desencarnou ali, todos os seus débitos de ladrão foi apagado e vai para o reino dos céus com Jesus, de mão dada. Pode um negócio desse? Não pode. Estarás no reino dos céus. Eu acho que Jesus não diz quando. É como Judas aqui. Porque nós precisamos ressarcir aquilo que nós retiramos das soberanas leis. É assim que funciona. Então, suavizado no sofrimento pelo reconforto da presença dele, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. É o que os espíritos narram hoje. Quando resgatam o indivíduo lá no umbral, o que é que ele faz? Às vezes adormece, terapia da sonoterapia, encaminha para uma localidade em nosso lar, nas regiões apropriadas de nosso lar, ou em regiões ali mesmo no umbral, como está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, para receber a devida assistência. Então, Amélia Rodrigues vai chegando ao final das suas reflexões e diz assim, o reino dos céus está no coração e deverá ser exteriorizado através do amor, em bênçãos de humildade e fé. Em bênçãos de humildade e fé. Frágil a criatura humana, que se empenha
em distendê-lo, sofre perseguições, tentações as mais diversas. Não tem como ser diferente. É por isso que normalmente aquelas pessoas ditas boas e que se dedicam ao bem da sociedade às vezes são perseguidas. Okay? Por aqueles como os judeus da época, os doutores da lei, mancomunando sempre para exterminar. Frágil, a criatura humana que se empenha em distendê-lo sofre dessas perseguições e tentações. São-lhe oferecidas moeda de prata e ouro, poder e prazer, que após recebidas, quando se lhes constata o desvalor e se deseja reparar o mal, os ozenários enganadores, ridicularizando aquele que se equivocou, certamente repetirão. Isso é lá contigo. Então é com a gente. Que escolha nós vamos fazer? O arrependimento foi tardio? Foi. Como para muitos de nós, o arrependimento de algumas situações é tardio. Mas nós somos acenados com a esperança do recomeço. Agora, esse recomeço não nos isenta de assumirmos as responsabilidades pelos erros cometidos ou pelas escolhas feitas. Deu para te entender, gente? Então, qual é o melhor caminho? Não fazer esse processo de culpa dilapidadora. A culpa no sentido de você perceber, arrepender-se, vai sofrer com isso e partir para ver como pode fazer a devida reparação. E aí você consegue, ok, vencer os demônios interiores. Eu já citei aqui, em outros momentos, 2 exemplos magníficos que eu acho do Evangelho. Um é Paulo. Perseguiu o cristão, mandou matar, fez e aconteceu. Mas quando ele conhece Jesus, ele vai fazer essa autorreflexão, passa 2 anos no deserto, meditando, refletindo, se preparando, e volta para espalhar a boa nova. Ele não fica porque eu mandei matar, porque eu fiz. Não. O que eu posso fazer agora? A outra é Maria de Magdala. Era prostituta. O próprio Evangelho se refere a ela como a possuída por 7 demônios. Olha que negócio. E demônios na área do sexo. Que não é uma obsessão fácil de você se libertar. E ela, quando conhece Jesus, trava essa libertação. Foi uma luta. Mas ela vai atrás. E a partir dali, daquele encontro com ele, todas as tardes, onde Jesus estivesse pregando, estava aquela mulher de uma beleza impecável, sem problema físico nenhum, buscando assimilar a mensagem do reino. Ela não ficou, porque eu era prostituta. Não, daqui para frente, o que me cabe é fazer. Tá? É por isso que Emmanuel diz numa mensagem dele assim: sempre é tempo de recomeçar. A própria natureza é uma demonstração disso. Nós estamos aqui na noite. É o descanso da natureza para quê? Recomeçar um novo dia. E assim por diante. Muita paz.